Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Hoje no nosso programa Viajando com o Biquíni nós vamos apresentar, visitar um país que não tem mar, né? O nosso programa aqui é uma viagem a bordo do veleiro Biquíni, mas de vez em quando a gente se embrenha pela terra para também mostrar lugares interessantes que não estão no litoral. Hoje, então, esse país que eu vou mostrar para vocês é um país que está bem aqui no centro da Europa, um país que faz fronteira com os principais países europeus, Alemanha, Itália, França, mas porém não pertence à União Europeia. É um país riquíssimo, um país caríssimo. A gente, por exemplo, conhece, né, que é muito bom o chocolate da França, o chocolate da Itália, o chocolate belga, muito famoso, mas o país que eu vou falar hoje é a terra do chocolate. E a cidade que nós vamos é a cidade do Toblerone. É um país que neutro, um país muito diplomata, um país, vamos dizer, um país discreto, um país que atrai por isso milionários, celebridades de todas as partes do mundo. Você já deve saber que eu estou falando da Suíça, né? A Suíça, então, é a terra dos cantões, né? Um país um pouco diferente dos outros países ali em volta. São as confederações dos cantões, são vários cantões. E hoje, esses cantões, eles são tipo assim, que eu acho mais parecido tipo cidades-estados, como na Grécia. Eles têm uma certa autonomia, uma certa independência, porém, a capital, né, o governo federal está em Berna. Então, hoje nós vamos visitar a cidade de Berna, que é uma cidade muito interessante, muito diferente, como eu disse, fala-se o alemão. Na Suíça, fala-se as línguas mais faladas, é o alemão, o italiano e o francês, sendo que o alemão, a maioria fala alemão, né? Quase 80% do país. E o que atrai, né, todos esses milionários e essas celebridades para a Suíça, na verdade, a Suíça é um país lindo, mas não é a paisagem, não é a natureza, são os impostos, né, a isenção de impostos. Né? Isso beneficia essas grandes fortunas. Então, lá, por exemplo, tem até brasileiro, né, famoso, o mais famoso brasileiro internacionalmente, o Paulo Coelho, está morando atualmente na Suíça, e outros famosos, né, por exemplo, da música, né? O Phil Collins, David Bowie, a Tina Onassis mesmo, né? Que é casada aqui com um brasileiro milionário, ela é herdeira do armador grego, também mora na Suíça, muita gente famosa. Eu ouvi essa semana de um suíço, por acaso, um amigo, que eles acabaram as contas secretas na Suíça. Eu acho que hoje em dia está tendo um apelo muito grande do politicamente correto. Então, essas contas, né, da Suíça, essas contas secretas, elas assim atraíam muitos escândalos, né? Estavam envolvidos em muitos escândalos. Na verdade, desde a Segunda Guerra, quando todos os judeus abriram conta na Suíça, né? Os judeus ricos tinham o dinheiro deles todos nos bancos suíços, e quando Hitler matou todos os judeus, a Suíça simplesmente ficou quieta com esse dinheiro lá, dos judeus. Então diz que desde essa época, né, eles têm esses envolvimentos em grandes escândalos. Então isso acho que incomodava um pouco, acredito que realmente eles tenham mudado. E hoje em dia não tem mais essas contas secretas, mas tem muita discreção, né? Diferentemente de Hollywood, Nova York, onde é super badalado, conhecido, onde moram, né, as celebridades. Na Suíça não, na Suíça é a terra do ninguém sabe, ninguém viu, né? É uma discreção total e por isso cada vez mais esses milionários famosos vão morar lá. É uma cidade bastante interessante, na verdade, a cidade onde tem mais agrupamento de milionários é Geneva, né? Geneva já é diferente de Berna, fala francês, mas não dá para a gente mostrar tudo num programa só. Hoje nós vamos começar então com a capital da Suíça. Fernando, solta aí as imagens. Tá bom, tá saindo ali as imagens. Vamos falar um pouco mais então de Berna. Berna, o símbolo da cidade são os ursos, né? Vocês sempre estão ligadas os brasões da cidade. E tem é uma cidade completamente germanófila, né? Tem muita influência alemã. Eles, por exemplo, assim, eles comem, né, as salsichas que nem os alemães. Eles
o Brastrust, né? E outra coisa interessante que eu acho sobre a cultura deles, eles dizem que eles almoçam sanduíches, né? Eles assim, até tem uma certa polêmica, né? Que eles dizem que os suíços, eles só jantam em ocasiões especiais. Alguns dizem que não é verdade, mas eles têm muito essa tendência, assim, o pão com manteiga, com os frios, né? Com as salsichas, um povo muito prático, né? E é onde o dinheiro está, né? Um dos centros financeiros mais famosos atualmente da Europa é na Suíça. Isso daí o que eu acho incrível, por exemplo, na Suíça não tem crise. Enquanto os países ali da Europa estão todos com a taxa de desemprego altíssimo, uma recessão incrível, a Suíça, bem ali no meio deles, é um país que não tem crise. Imagine que no ano passado o PIB do país aumentou, né? O país se desenvolveu quase 4%, que é uma coisa incrível, né? Nesses países aí da Europa agora, nenhum país está se desenvolvendo assim. Na verdade, por exemplo, tem acho que quase 7 milhões de habitantes na Suíça e 252 mil milionários, imagina. É um dos lugares onde tem mais concentração de milionários aqui no nosso planeta. Sempre, né, a gente... Agora, o que eu acho interessante é que a gente não tem muita informação, justamente por isso, por causa da discreção dos suíços. A gente não tem, assim, né, é um país que a gente não ouve muito falar, meio diferente dos outros. A língua lá, que eu acho outra coisa super interessante, assim, curioso do país, a língua oficial antiga é o romanche. E hoje em dia, apenas 171 pessoas no país todo falam o romanche, né? Eu acho isso até engraçado, né? A língua oficial mesmo, então uma centena de pessoas. Todo mundo, mais de 80% é o alemão, acho que 4% apenas fala o italiano e o francês e 3,5% o italiano, que tem menos gente que fala, apenas as cidadezinhas ali perto da fronteira que ainda falam o italiano. Outros famosos que moram lá na Suíça, que eu me lembro agora, o Michael Schumacher, né? Tem outros também, pessoal da Fórmula 1, né? Artistas, né? Outros artistas famosos, que a gente não sabe. Porque, por exemplo, acho que saiu as imagens aí, pode soltar as imagens, por favor, Fernando. Outros lugares, né, como Nova York e Londres, tem até roteiro turístico pelas casas das celebridades. Aí na Suíça, não. Aí então a gente está vendo, né, chegando, né, no país, chegando aí, Berna, localiza-se no Planalto Suíço, né, que é um pouco a oeste do centro do país, a 20 quilômetros aí desses Alpes berneses, e é envolta em uma paisagem que foi formada por geleiras durante a mais recente era do gelo, né, isso há 15, 12 mil anos atrás. As duas montanhas mais próximas aí, o Monte Gunther e o Monte Bartigan, elas têm mais ou menos 940, 950 metros de altura, quer dizer, não é muito alto. A cidade foi construída originalmente em uma montanhosa península que é rodeada pelo rio Aar, que depois a gente vai ver aí, um rio muito lindo, muito incrível, né? Não tem poluição nenhuma, mas a cidade ultrapassou os limites naturais por volta do século XIX, e várias pontes, então, foram construídas para permitir que a cidade crescesse ali, além do rio. Berna tem um território de 50 quilômetros quadrados, mais ou menos, e vocês imaginam, 45% são construídos, né? Então, é uma cidade de 133 mil habitantes, sendo não é a maior cidade do país, a maior cidade é Zurique, mas 23% são residentes estrangeiros. Berna, então, como eu disse, é uma cidade completamente germanófona, né? Ela está inscrita no Patrimônio Mundial da Unesco, graças ao patrimônio medieval da cidade antiga, né? Que se conservou, conseguiu atravessar os séculos. Dizem que Einstein, dizem não, é verdade, né? Einstein desenvolveu sua teoria da relatividade aí em Berna. E existe aí também muitos bernenses famosos, né? Cientistas, poetas, escultores, mas que não são tão conhecidos aqui, né, por nós como Einstein, obviamente.
Bern, então, é o maior cantão, né, da confederação. Como eu disse, a Suíça é uma confederação de cantões. Desde meados de 1800, ela já é a capital. E então, como eu disse, né, eles estão muitas, assim, parecem muito com os alemães. O fondue de chocolate é outra coisa incrível, aí famosa da Suíça. O Toblerone, Berna é a terra do Toblerone. Eles adoram tomar sol, né, assim, ao ar livre, piqueniques, talvez para o lugar ser muito frio. Depois a gente vai ver ali as margens do rio, a ar. É toda essa arquitetura, assim, né, conservada, bonita, de anos atrás. Outra curiosidade, eles não falam o alemão oficial, como se fala na Alemanha, né? Dizem que até quando eles querem falar com um turista, eles preferem falar inglês que no alemão mesmo oficial. Eles falam um dialeto ali, um pouco parecido. Eles são muito orgulhosos, né, da qualidade dos produtos suíços, né, como a Alemanha e todos esses países aí da Europa. São muito bem educados, né, são famosos, né, eles dizem muito obrigado, tem um bom dia, assim, mas para mim, depois que eu estive lá, não buzinam assim como aqui no Brasil, os carros e tal, parece um povo muito educado. Mas eu diria que isso é mais superficial, entendeu? Eles querem muito ser politicamente corretos, né? Tem a mesma intolerância com o turista que os outros lugares. Esse aí é o famoso rio Aar, que eu acho incrível, porque é um rio que passa, você vê, no meio da capital de um país tão desenvolvido e ele é totalmente despoluído. Depois a gente vai ver ali as pessoas nadando, ali, acho que as pessoas até bebem a água desse rio. É incrível. Outra coisa famosa que tem aí na Suíça é o Anderbrot, né, que é o tal sanduíche, pão, manteiga com frios, né, que é muito bom. Dizem que os suíços, ele é um povo assim muito fechado, muito formal, isso dá para notar, bem educado, mas muito formal. Que para fazer para ficar amigo de um suíço leva-se anos, né? E eles têm então esse sistema de impostos muito generoso, né? Por isso que atrai tanto esses artistas, celebridades, esportistas, milionários. Eles encontram aí uma privacidade que falta, né, totalmente em Hollywood, Nova York ou Londres, né? Eles são ricos, famosos e discretos. São todos vizinhos na cidade da Europa que desconhece a crise, né? Tem até muito brasileiro por lá, porque vocês imaginam, nos hotéis mais luxuosos de Genebra, que a diária custa 10 mil euros, tem lá, assim, na lista de informações, entre aspas, brasileiro. Reparem bem, não é português, brasileiro. Isso, então, né, prova que o Brasil, né, tem um tratamento VIP no paraíso dos famosos, né, na cidade dos milionários. Outro emblema da Suíça são os relógios, né, a precisão dos relógios suíços. Então, em pleno centro de Berna, uma das atrações é para ver ali os relógios, né, o cuco quando bate e sai ali, então, os trabalhadores, então os turistas se reúnem ali tudo para ver isso, é um ponto máximo. Então, como eu ia dizendo, em Hollywood, por exemplo, se você sai, né, pela cidade passeando, os guias turistas vão dizendo, aqui mora fulano, ali mora ciclano, aquela ali é a casa de Beltrano. Em Nova York tem até mapa, gente, com as indicações dos locais onde vivem as estrelas. Mas isso, nada disso na Suíça não funciona assim. Ninguém sabe, ninguém viu, por isso que tanta gente mora lá, famosa, né? Por exemplo, o Lewis Hamilton. Na rua, né, são carros espetaculares, né? Ferraris, Maseratis, é um lugar mesmo muito incrível. As joalherias suíças, por exemplo, os clientes não têm nomes, né? É o 8º país do mundo com maior número de milionários e o que atrai, como eu digo, não é a paisagem linda, mas esse sistema de impostos, né, que é benéfico às fortunas. E, lógico, além disso, a segurança, a privacidade, né, um país que, né, imagina, o PIB do ano passado, 2011, cresceu 2%, né, é muito. Então, desde meados de 1800, a Suíça, então, é essa confederações de cantões, né, que são relativamente independentes e eles têm permanecido assim desde 7 séculos. Existem evidências arqueológicas que sugerem, né, que povos dedicados à caça se estabeleceram ali ao norte dos Alpes, no final do período paleolítico. Na era neolítica, essa região já estava povoada, né? A gente vê restos de construções, assim, vestígios, né, dessas civilizações que são encontradas às vezes nas águas pouco profundas dos lagos, né? Que você sabe que as Suíças são cheias de lagos. Mas até o ano 1500 a.C., ali
viviam também os celtas nessas áreas. Tem também os helvéticos, né, que é outro povo famoso ali da região, mas a verdade mesmo, a história da Suíça propriamente dita começou nos anos 1200 com 3 desses cantões. Depois os cantões foram aumentando. Aí, gente, vocês veem que incrível as latas de lixo, né? Como é moderno, né? Tudo de aço inox, tudo separado. É um país, assim, bastante admirável mesmo nesse sentido. E eles adoram fazer piquenique ao ar livre, tomar sol. Aí eu vi algumas mulheres fazendo até topless, eles são muito assim evoluídos, né? Muito respeitam, muito a individualidade das pessoas. Aí você vê, esse povo todo trabalha e aí na hora do lanche vão ali, já põem um biquíni, tomam um solzinho, a gente vê muito. Esse aí é o famoso rio Aaro, então. A água é geladíssima, mas eu fiquei impressionado tanto de gente que se joga ali na água. Lógico que não se pode nadar contra essa correnteza, mas as pessoas se jogam ali na água e descem o rio, né? Assim, é uma das coisas interessantes para se fazer em Bern. Na verdade, muita coisa interessante. O nosso tempo aqui é curto, por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas vocês não percam os próximos programas, que eu vou mostrar mais da Suíça para vocês, né? Os Alpes, as neves eternas, um pouco de Genebra e outros países interessantes aqui do nosso planeta. Um beijo bem grande, até a próxima quinta-feira. Tchau! Viajando com o Biquíni.